Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã. Bom dia! Olha, chegamos ao capítulo 7 do livro Nas Dores Também Brotam as Mais Lindas Flores. É tão interessante. Deus sempre responderá à oração verdadeira e fiel. Sempre. E o versículo ao qual eu me peguei foi o capítulo 27, verso 7, que diz: ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. Ouve a minha voz quando eu clamo, ó Senhor, tem misericórdia de mim e responde. Querido, eu estava chegando ao destino. Saímos lá de Caruaru e agora já estava chegando no hospital lá em Jaboatão, no Jaboatão antigo, um hospital particular que trabalhava direto com o SUS. Esse hospital, ele era referência em ortopedia. E eu fui muito bem indicado por ele. Ele também era um hospital residência. Quando nós chegamos, eu já estava sendo esperado. E fui muito bem recebido por todos. Agora era só esperar a Kátia, porque ela tinha vindo no carro da gente atrás. Demorou mais uns 20 minutos e ela assim chegou. E olha, esses 20 minutos parecia mais umas 2, 3, 4 horas. Eu nunca vi demorar tanto. Me trocaram de maca, me colocaram na maca do hospital. Eu nunca andei tanto de maca como nessa época. E nunca mais quero andar com ela. Nunca mais quero andar nelas, em nome de Jesus. Queridos, aí me despedi do pessoal da ambulância, agradeci, abençoei eles com toda sorte de bênçãos celestiais, agradeci pelo carinho. Kátia tinha acabado de chegar, foi preparar a internação, dar as informações necessárias para as atendentes da recepção do hospital, que sempre foram muito atenciosas e gentis conosco. Eu estava aliviado por reencontrar a Kátia. O maqueiro me levou até a enfermaria. Digo a vocês que nunca dei tanto de maca na minha vida. Quando chegamos à enfermaria, eu já cheguei abençoando a todos. Havia um sorriso em meu rosto, que nem eu sabia dizer o que estava acontecendo. Era a graça de Deus em meu viver. Era pura graça de Deus em meu viver. Na enfermaria, nós tínhamos mais ou menos uns 4 a 5 pessoas lá, e eu comecei a me apresentar, a conversar. Percebi que não havia nenhum local para acompanhante, e os acompanhantes teriam que dormir no chão, ao lado da cama. Isso me deixou um pouco preocupado. Eu e Kátia nos sentíamos muito amados naquele momento, porque muita gente ligando para o hospital, nos visitando, chegando. E isso nos manteve firmes e confiantes. Eu me lembrei do mandamento de Jesus que dizia: amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Eu fiquei muito feliz com isso. E aí veio: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Nós começamos a contemplar exatamente mais e mais o poder da oração, porque era um mover impressionante, que até as enfermeiras e atendentes da recepção, elas queriam me conhecer, por causa da quantidade de ligações e visitações. Naquele momento, eu já estava tomando soro, sendo medicado para a dor, começando a tomar antibióticos para a preparação da cirurgia. No meu lado direito, eu fiquei impressionado. Tinha um senhor de 102 anos, tinha quebrado o colo do fêmur. Também tinha um homem de meia idade que estava sozinho, tinha machucado o ombro e ele estava sem acompanhante. Ao lado esquerdo tinha um rapaz, Gustavo, que estava esperando já para ser cirurgiado. Ele havia caído de uma laje, ele trabalhava nessa parte de construção. Depois chegou outro rapaz que tinha machucado a mão numa máquina profissional. Depois chegou um que quebrou o fêmur também no banheiro, outro um rapaz de 16 anos num acidente de moto. E assim foi chegando. Eu confesso a vocês, meu irmão, essa primeira noite eu não consegui dormir. Apesar de estar bastante cansado,
porque estava um dia sem dormir. Mas o meu colchão, meu irmão, era muito fino. E é interessante que eu não encontrava posição. E depois eu descobri que tinha um ferrinho na cama que era quebrado. Eu pensava que a dor era por causa do meu fêmur, mas não era. Me incomodava bastante. E eu só descobri isso depois. Mas olha, gente, essa noite foi uma noite atípica, mais uma vez. Kátia também não conseguia dormir. Apesar dos irmãos terem levado edredom, que forrou aquele chão, quando eu olhava para ela, o seu olhar estava sempre voltado para mim. Ela sempre dizia: quer alguma coisa? Precisa de algo? A única leitura que eu fazia era que ela ainda me amava. Depois de tantos anos de casado, aquela mulher ainda me amava. Olha o que a Bíblia diz a respeito de quem acha uma esposa. Para vocês, homens, quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebe uma bênção do Senhor. Em outra versão diz: quem encontra uma esposa acha uma coisa boa e alcança o favor do Senhor. Não tenho dúvida alguma que eu sou um desses homens abençoados. E vinha novamente o texto: ouve a minha voz quando eu clamo, ó Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. E na oração, é na oração que nós encontramos a compaixão e a misericórdia de Deus. As nossas vozes encontram o altar de Deus. O nosso clamor chegou aos ouvidos dele. Como é bom ter essa segurança da oração, que encontra a benevolência de Deus. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas, porém, o que move a oração é a nossa fé. Eu preciso acreditar que Ele existe e que está ávido a nos abençoar. A Bíblia, ela diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A oração, meu irmão, é que agrada a Deus. É a oração que agrada ao Senhor, mas é aquela que vem do nosso coração. A oração que vem do coração, ela encontra resposta no coração de Deus. Não faça da oração um produto de repetição mecânica e sem alma. Deus se alegra com a oração verdadeira e fiel. Os próprios apóstolos, eles pedem a Jesus que ensine eles a orar. Lembra, está lá em Lucas 11:1. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. Meu irmão, minha irmã, nossas orações sempre serão atendidas quando elas forem feitas com fé e simplicidade de coração. Oração é um diálogo com o Criador. Falamos, mas também ouvimos a sua voz. Orar é contemplar a beleza da presença do Pai em nossas vidas. Orar é o infinito se envolvendo com o finito. É o perfeito se voltando-se para o imperfeito. É a graça sendo derramada sobre a desgraça. Deus estava ouvindo e respondendo às nossas orações e também da sua igreja. Chega amanhã da segunda-feira e a ficha cai. Realmente aconteceu. Sabe daqueles momentos que existem em nossas vidas? Acontecimentos que pensamos que é um pesadelo e de que quando nós acordarmos tudo estará normal. Foi assim que abri os meus olhos, só que era tudo real. Eu precisava enfrentar as adversidades que viriam pela frente, as lutas e batalhas que se travariam. Realmente precisava me preparar para a guerra. E comecei assim a fazer os exames, tirar raio-x, para assim me preparar para fazer a cirurgia que estava programado para terça. Queridos, muitos foram aqueles que começaram a orar, a chegar, e foi tão interessante que eles traziam roupas, lençóis, travesseiro, ventilador. Olha, foi uma abastança. Confesso que eu cheguei até a ficar um pouco constrangido. O amor de Deus sendo revelado através da sua igreja foi um mover nunca visto. E a palavra diz, que o amor constrange os corações. E eu confesso que eu ficava olhando para aquelas pessoas junto a mim e que eu era tão abastado e eles trazendo tanto, e alguns que estavam ali comigo tinham tão pouco. Naquele momento, querido, eu percebi que o propósito de Deus é soberano à minha insana vontade. E começaram a vir à minha cabeça pensamentos lançados pelo diabo ao meu coração.
E agora, como é que você vai pagar as suas contas? E agora, como vai ficar a tua família, teus filhos em João Pessoa, o trabalho da tua esposa? E aí, como vai ser? Algumas vezes, a nossa humanidade grita mais alto do que a nossa fé. E é terrível, pois traz tristeza e insegurança. E por que não dizer medo? As respostas dos nossos medos, elas sempre estarão presentes na nossa relação amorosa e de confiança com o Pai. Ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor, tem misericórdia de mim e responde. Eu acho muito bacana, porque Deus sempre estará ouvindo a nossa oração. Mas eu precisava entender de que Deus era e é e sempre será o meu provedor eternamente. Precisamos reconhecer as nossas limitações e pequenez diante da maravilhosa grandeza do Criador. E tem um salmo, se você depois puder ler, o Salmo 65, do verso 9 a 13, vai trazer para nós a certeza de que Deus está sempre ao nosso favor. Meus queridos, nas dores também brotam as mais lindas flores. E novamente a frase vinha ao meu coração: agora é comigo, Valença. Preciso lhe usar mais e você não está percebendo. Que Deus abençoe vocês, meu irmão. Que a graça do nosso Senhor seja sobre a vida de vocês. Amém, amém e amém.